A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos, eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais uma leitura diária da lição 1 do terceiro trimestre de 2023, lição 1 que tem o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Terceiro trimestre de 2023 tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição da CPAD, comentada pelo ilustre pastor Douglas Batista. Amém? Quero aqui de antemão agradecer a nossa irmã Simone Jacilemos, que se inscreveu recentemente no canal. Diz ela, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Quero agradecer a irmã Cirlânia Ferreira. Quero agradecer ao irmão Michel, a irmã Cleide e a irmã Cícera Linhares. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e continue curtindo os vídeos e comentando para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. Se for possível, indique o canal para mais pessoas. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim para nós a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É porque muitos, né, dizem que receberam a Cristo, mas eles não receberam esse amor para se salvar, né? E terminam se perdendo. Eles não amaram a verdade para se salvar, na realidade, né? Aí diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Contra tudo que se chama Deus, né? E o anticristo, o palco já está preparado para ele. E ele vai vir querer se assentar no trono de Deus, né? Quando o templo for reerguido novamente, ele vai querer se entrar no trono de Deus. Ele diz, como Deus, ele se assentará no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus, assim como Deus estava no templo antigamente, e era adorado ali, e está dentro da sua igreja agora. Assim, o anticristo aqui mencionado é o usurpador da autoridade de Deus na igreja cristã e exige honras divinas a quem, né, muitos vão adorar e vão se prostrar. Né? O anticristo está aí preparando o palco já está preparado para ele, e ele brevemente vai estar aí reinando e muitos vão adorá-lo, muitos vão segui-lo, vão entrar pelo caminho do erro, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvar, como diz no versículo 10. Aí vão entrar pelo caminho do erro, que é o caminho do anticristo. Verso 9 diz assim, Satanás, com todo o poder, a característica de sua vinda, seu reino e sua operação em geral, que ele é segundo o exemplo, né? O exemplo de Satanás, o grande inimigo das almas, o grande adversário de Deus e do homem. Ele é o grande patrono do erro e da mentira. Satanás é o patrono do erro e da mentira. O inimigo declarado da verdade que está em Jesus em todos as fiéis e todos os seus fiéis seguidores de Jesus. Todos aqueles que são fiéis seguidores de Jesus, Satanás é contra. Satanás é contra Jesus e contra todos os seus fiéis, contra a verdade. Então, ele é o nosso maior inimigo. Há um poder divino pretensioso que o suporta o seu reino, mas é apenas segundo a operação de Satanás. Sinais, maravilhas, visões e milagres são simulados com estes, né? Eles fazem tudo isso, sinais, prodígios, maravilhas, mas por quê? Para enganar os fiéis, para enganar os incautos, porque tudo são o quê? Dissimulado. Aí com este, o reino papal foi inicialmente estabelecido e tem sido mantido até então, mas eles têm falsos sinais para apoiar falsas doutrinas e maravilhas mentirosas ou simplesmente milagres dissimulados que têm servido à sua causa, né? Porque a gente vê aí, né, pessoas se intitulando representante de Deus, sendo Deus, o Deus na terra, dito por alguns, mas eles não são nada. Muitos milagres que eles dizem que aconteceram são milagres dissimulados, são mentiras para atrair o povo.
Essas coisas são falsas de fato, ou fraudulentamente geridas para impor sobre o povo, e os enganos diabólicos com os quais o Estado do anticristo tem sido apoiado são notórios, é claro, né? Porque o anticristo tem sido aí apoiado. Suas ideias estão sendo aí imputadas no meio do povo. Satanás imputando na cabeça de muitos líderes, mas aquilo ali são tudo ideias do anticristo, que já está o palco preparado para ele. E em breve ele vai se manifestar. E tudo que fala da verdade, que é a favor da verdade, que é Jesus Cristo, eles são contra. Eles não são a favor de Cristo. Eles dissimulam que são a favor dele, mas são contra. Verso 10 diz assim: e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Né? Muitos não receberam o amor da verdade para se salvar. Receberam só por receber. Mas eles não se apropriaram da verdade para ser salvo. Aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 diz assim: engano da justiça. O apóstolo chamou de fraudes injustos e perversos. Verdadeiramente, toda fraude que é contrária à verdade é uma coisa ímpia. Muitos são os artifícios sutis que o homem do pecado tem usado, e vicários são os pretextos plausíveis pelos quais ele tem enganado as almas incautas e instáveis para abraçar as falsas doutrinas e a se submeter ao seu domínio usurpador. É claro, tem por aí disseminado falsas doutrinas, que está se adequando ao povo, não se adequando à palavra de Deus. Muitos não se adequam à palavra de Deus. Vão para a igreja onde se adequam a eles, onde ele pode fazer tudo o que eles quiserem e ninguém fala nada. Eles podem pecar à vontade, viver no pecado, e mesmo assim alguém ainda diz que eles vão para o céu. Mas a gente sabe que não vai. Essas falsas doutrinas enganam muita gente. Muita gente tem de ir para esses lugares achando que estão fazendo a coisa certa, mas está fazendo as coisas erradas. Então, é um perigo estar no lugar onde a palavra de Deus não é pregada genuinamente, onde há conceitos que apoiam o nosso comportamento, mas o nosso comportamento ele tem que ser transformado através da palavra de Deus. E pecado continua sendo pecado. Diz mais: essas não são as verdades pelas quais eles poderão ser salvos. Eles ouviram a verdade, pode ser, mas não a amaram. Eles não conseguiram suportar sua doutrina e, portanto, facilmente observaram as falsas doutrinas. Eles têm algumas noções do conhecimento que era verdadeiro, mas alimentaram-se de alguns preconceitos poderosos e assim tornaram-se uma presa para os sedutores. Se eles tivessem amado a verdade, teriam perseverado nela e sido preservados por ela. Mas não é de admirar que eles facilmente abandonassem aquilo pelo qual nunca tiveram amor. É claro que muitos vêm para a igreja, muitos aceitam o evangelho, mas quando o evangelho começa a confrontar eles, eles saem, eles vão embora, porque o evangelho é confronto, e ele nos confronta diariamente, e muitos não aguentam quando são confrontados pelo evangelho, porque o evangelho ele não aceita pecado. O evangelho ele recebe o pecador, mas o pecador ele tem que ser o quê? Transformado por esse evangelho. E muitos querem estar no evangelho e querem estar pecando. E quando o evangelho começa a confrontar ele, ele não aguenta. E ele termina indo embora. Ele termina abandonando o evangelho. É o que acontece com muitos. Aí, se eles tivessem amado a verdade, teriam perseverado nela e sido preservados por ela. Mas não é admirar que eles facilmente abandonaram aquilo pelo qual nunca tiveram amor. Sobre essas pessoas se diz que elas pereceram ou estão perdidas. Elas estão em uma condição de perdidas e em perigo de serem perdidas para sempre. É o que acontece. Veio para a verdade, conheceu a verdade, mas não se apropriou da verdade. Ele não veio se apropriar do amor para a salvação. Pelo contrário, ele veio, mas quando o amor, o verdadeiro amor de Cristo começou a confrontar eles, eles saíram. Eles foram embora. Foram pelo caminho do erro. Foram pelo caminho diabólico. Foram pelo caminho do engano de Satanás. Porque muita gente acha que pode pecar, que pode adulterar, que pode se prostituir, que pode ser homossexual.
que pode estar no lesbianismo, mas Jesus não aceita isso. Deus é amor, mas é justiça. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, pecado continua sendo pecado. Então, hoje, o espírito da Babilônia está atuando no mundo. E muitos estão achando que pecado não leva para o inferno, mas pecado leva para o inferno, seja ele qual for. Pessoas que se dizem pastores estão sendo usados pelo espírito da Babilônia para apoiar erro. E o verdadeiro evangelho de Cristo, ele não apoia erro, ele é contra o erro, ele é contra o engano, ele é contra o pecado. Então, tudo que nós fizermos que for contra a palavra de Deus é pecado. Que nós possamos ter isso em mente. Pecado continua sendo pecado. E que nós, como crente, não nos deixemos levar pelo espírito da Babilônia, mas pelo verdadeiro espírito que leva o homem para o céu, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?